Meus irmãos, é isso aí, tá vendo? Segunda parte. Eu tô com esse sério problema. Eu não posso gravar durante o dia. Por isso que eu tô gravando, né? Já era para ter mandado esse vídeo para vocês, mas eu esperei e também tive que levar o Diesel lá na igreja para uma reunião e tal. Deixei ela lá, voltei e estou dando continuidade à nossa gravação. Porque se entra uma chamada, ela me atrapalha a gravação inteira. Eu não sei os celulares de vocês, mas o meu entra uma gravação, eu recebendo ou não recebendo, depois ele entra uma página com mensagem, ligação, duração, não sei o quê, um monte de coisa, que não sei por quê, que agora deu para entrar isso no celular. Aí eu vou tirar essa folha, essa página, não consigo mais voltar na gravação. Mas vamos lá, eu vou ter que dividir, né, para eu não perder o que eu já falei para vocês, que foram 10 minutos aí. Eu vou continuar o que eu estava falando. Eu estava falando sobre a série Reis, que passa na Record, e que eu estou assistindo pela enésima vez, né? Brincadeira, né? Acho que é a segunda vez ou terceira que eles estão repetindo essa série. E eu estava falando com vocês sobre as consequências do pecado, né? A consequência é uma série de desvios, e estava queria usar com vocês o exemplo de Davi. O que Davi fez? Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava governando, estava tudo bonitinho na vida dele, até que ele se encanta com Batseba. Para possuir Batseba e descobrindo que ela estava grávida, ele manda matar Urias. A partir daí, o reino de Davi caiu em desgraça perpetrada, nossa, tem que sair essa palavra, né, gente? Perpetrada pelos seus próprios filhos. Porque primeiro, olha só, Amnon seduziu e estuprou Tamar, a irmã. Aí Absalão, que era irmão de Tamar, né, por parte de mãe e pai. Não, por parte de mãe, porque eram muitas mulheres que Davi teve, então a mãe de Tamar era a mesma mãe de Absalão. Absalão tomou as dores de Tamar, matou Amnon. Depois disso, o que aconteceu? Absalão resolve usurpar o reino do seu pai, tirar o pai do reino e se intitular rei. Resultado, morreu, foi morto. Tá. Mais para frente, agora quem vem? Adonias, que também quer tomar o reino de seu pai. E aí Davi, quando sabe que ele quer tomar o reino, já tinha prometido para Batseba que o rei que iria substituí-lo era Salomão. Aí ele pega Salomão, coloca no reino. Então é cheio de coisa. Aí Salomão vira rei. Salomão começa muito bem, mas depois ele faz conchavos com outros reinos e se casa com filhas de outros reis e traz para dentro de Israel o quê? A idolatria. Qual foi, onde começou, vamos dizer assim, onde começou o problema no reinado de Davi? Com Batseba, com ele matando Urias. Então, o pecado, ele é isso aí, ele traz uma série de desvios, que vão ser ciúmes, inveja, imoralidade, desamor, ira, entendeu? Usurpação, né? Querer passar perna no outro. Tudo isso é consequência do pecado. Então, nós precisamos entender o seguinte, não adianta. O pecado traz consequências e pronto, está acabado. O pecado traz consequências. Caim, ele matou Abel e introduziu o assassinato na humanidade por causa do pecado de quem? De Adão e Eva. Tudo começou lá com Adão e Eva. Todos os pecados que existem hoje na humanidade começou com Adão e Eva. E à medida que outras gerações vão surgindo, outros pecados novos vão surgindo. Mas a raiz, o início, foi lá no pecado da desobediência. Aí você vai falar, poxa, você está sendo muito, muito dura com Adão e Eva. Mas olha, gente, se eles não tivessem pecado, gerariam filhos justos, inocentes, sabe?
gerariam filhos que não teriam a raiz do pecado. Perceberam? Nós sabemos disso, nós falamos do pecado original. O que é o pecado original? O pecado lá de Adão e Eva, que tornou-nos todos pecadores. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando, né? Então, vamos lá. Resumindo, o encadeamento da desgraça que chegou aqui em Caim e Abel. A serpente coloca em dúvida a relação com Deus e apresenta a Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal como meio para que eles se tornassem deuses. Não foi essa a proposta, né? Como Deus vocês serão. Tá. Eva come do fruto, dá o fruto para Adão. Depois disso, Adão já não tem mais aquela união inocente que ele tinha com Eva antes do pecado. Ele agora não se une a Eva com reciprocidade, mas ele transforma Eva num objeto. Isso dá muito bem para a gente ver isso aqui na Bíblia, porque diz assim, e o homem, eu estou lendo Gênesis capítulo 3, versículo 20, minha vista está muito ruim, tá, gente? O homem deu à sua mulher o nome de Eva por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupa de pele com os quais vestiu Adão e sua mulher. Ele já, aqui, tá vendo? Ele já dá nome para ela e já vem com uma... Dar nome, gente, dizer assim, eu sou seu proprietário. Quando nasce um bebê, os pais dão nome, eles querem dizer o quê? Você é meu filho. Tá entendendo? É isso que é o nome, dar nome. E aí a gente vê no capítulo 4, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz. Será que lá no Éden eles não tinham relação? Lógico que eles tinham relações sexuais, né? Aqui já fala na relação sexual, já para mostrar essa questão da falta de reciprocidade nesse amor deles para como é que eu diria, para uma situação de tornar a mulher submissa a ele, como Deus também disse que ela ficaria, né? Seria submissa a ele e aos desejos dele, ela teria que se curvar. Muito bem. Aí, então, terminando, eu esqueci aqui, estou resumindo, né, esse encadeamento da desgraça. Então, Adão então já não se une à sua mulher, né, em reciprocidade, mas a transforma em objeto. Eva, por sua vez, ignora Adão e não o reconhece como pai de Caim e Abel. Olha, como assim, Ocileia? Gênesis 4, 1 e 2. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela tirou Adão tirou Adão da jogada aqui. Tá vendo? Aí nasce Abel. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Ela nunca fala filho de Adão. Estão entendendo? Ela ignora Adão. Ela ignora. Não sei se foi consciente, eu não sei explicar isso, mas ela ignora. Caim, eu adquiri porque o Senhor é que me deu. Abel, eu adquiri Abel, que é irmão de Caim. Ela nunca fala filho de Adão, tá vendo? Então, ela se apropria de Caim, porque provavelmente foi ela que deu esse nome para ele, Caim, e Caim despossuído de si mesmo, né? Ele está completamente transtornado, não se reconhecendo, mata Abel para ter o seu lugar como único. Pronto, essa caminhada aí, esse é o encadeamento da desgraça que aconteceu quando eles saíram do Éden. Logo que saíram do Éden, tá? A humanidade, a partir desse evento, ela se dividiu com esse ato de inimizade e assassinato. Caim deixou... não deixou. Caim, ele aliou-se à serpente, tá?
a semente da serpente. Quem diz isso não sou eu, não. É 1 João 3,12, que diz assim: não sejam como Caim, né? Que é maligno, tá? E João 8,44, que também fala sobre... Peraí, vamos ver? Eu gosto de ver, que eu até separei aqui. 1 João 3,12 diz assim, 3,12, não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram boas. E João, peraí, vamos lá em João, achei João 8,44, que eu achei também um versículo bem interessante, diz assim, peraí, deixa eu achar o 45, 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, a Bíblia, aqui o Evangelho de João, ele coloca esse homicídio aqui, tá, como obra do maligno. Ué, mas foi Caim que matou, então ele tinha semente do maligno nele. Perceberam? A semente do diabo já entrou aqui, ó, na humanidade através de Caim. Terrível isso, né? E Abel, eu disse que, né, esse ato de Caim matar Abel dividiu a humanidade em duas partes. Primeiro, Caim aliou-se à semente de Satanás. Então ele passou a ser do mal. E Abel se tornou símbolo dos justos sofredores. As pessoas justas que sofrem nesse mundo e sofrem nas mãos das pessoas que se aliam ao maligno. No verso 9, então vamos lá, a gente já leu o verso 8, né? Que é quando Caim disse para seu irmão Abel, vamos ao campo, tal. No verso 9, olha o que nós temos. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Tem mais aqui nesse 9, mas vamos parar aqui. Onde está Abel, o seu irmão? No verso 9, Deus se apresenta a Caim depois que ele mata o seu irmão e ele pergunta por ele, Abel. Ô Caim, cadê o seu irmão Abel? A gente agora tem que voltar mais uma vez ao Éden. A gente tem que se reportar ao Éden, onde Deus vai ao encontro de Adão e pergunta para ele: Adão, onde você está? Está em Gênesis 3:9. Adão tinha acabado de comer do fruto, junto com Eva, viu que estava nu, pegou folhas de figueira, porque a maldade já entrou na sua mente, costurou para ele e para Eva, e quando ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Foi se esconder. O que Deus faz? Adão, onde você está? Aqui, no verso 9, Deus faz a mesma pergunta, quer dizer, tem a mesma base, a pergunta que Deus faz para Caim. Caim, onde está o seu irmão? Se a gente conversasse com um ateu sobre essa parte aqui, provavelmente o ateu diria assim: esse Deus dos crentes nunca sabe de nada, está sempre perguntando onde as pessoas estão. Que onisciência é esta, né? Eles iriam dizer isso. Mas nós sabemos o que significou essas perguntas de Deus. Deus buscou Adão após a desobediência no Éden, e agora Deus busca Abel após sua morte por Caim. Mas não porque eles estavam separados do conhecimento de Deus. Não, eles não estavam separados do conhecimento de Deus no sentido de Deus não sabia onde Adão estava, ou Deus não sabia o que tinha acontecido
com Abel. Deus sabia perfeitamente onde Adão estava, né, escondida atrás da moita, e sabia perfeitamente o que havia acontecido a Abel. Mas a pergunta de Deus não é porque estavam separados do conhecimento de Deus, mas eles estavam separados da comunhão com Deus. Tem uma diferença grande. Quando a gente se separa da comunhão com Deus, tá? Quando a gente se separa da comunhão com Deus, as nossas respostas às perguntas de Deus, o que você está fazendo? Onde você está? Né? Por que você não conversou comigo? Não significam que Deus não sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas, mas ele quer mostrar que houve um rompimento na comunhão com Ele. O pecado faz, sim, separação entre nós e Deus. Faz separação entre nós e Deus. Mas Deus, assim mesmo, Ele busca o pecador para dar ao pecador a chance de arrependimento. Infelizmente, isso não aconteceu nem com Adão e nem agora com Caim. Nem com Adão e nem com Caim. Eu tenho aqui nesse livro que eu quero mostrar para vocês. Peraí, deixa eu ver aqui. Quanto tempo? Peraí que não é aqui. É aqui, achei. Eu estava lendo e achei muito interessante o comentário que é feito aqui nesse livro, que eu já disse para vocês que eu tenho lido, né? Comentário Bíblico Expositivo de Warren Wiersbe, ou alguma coisa mais ou menos assim que se pronuncia. Ele faz uma colocação aqui que eu achei muito interessante. Ele fala assim: quanto tempo se passou entre a rejeição das ofertas de Caim e o momento em que ele atraiu seu irmão para longe de casa e o matou? Foi no mesmo dia ou Caim remoeu a questão durante algum tempo? É provável que em seu coração tenha assassinado o irmão várias vezes antes de cometer o ato em si. Invejava o irmão por causa do relacionamento que Abel tinha com Deus e ainda assim não se dispôs a acertar sua situação com o Senhor. Quando odiamos outras pessoas, é sinal de que não estamos andando na luz. 1 João 2, de 9 a 11. E de que não temos o amor de Deus em nosso coração. 1 João 3, 10 a 16. Eu achei muito interessante essa colocação do verso aqui, porque na minha concepção, e eu concordo com ele nesse ponto, entre a oferta que foi rejeitada de Caim e esse momento em que Caim chama o seu irmão e o leva ao campo e o mata, decorreu um tempo bom. Não foi de um dia para o outro. Por quê? Porque Deus ainda foi conversar com Caim. Deus ainda foi tentar demover Caim. Eu acredito que isso ficou remoendo tanto na mente e no coração de Caim, que Deus ficou preocupado e falou: vai fazer besteira. Deixa eu ir lá e conversar com ele. Estão entendendo? É elucubração? É. A Bíblia não diz se demorou um dia, um mês, um ano. Não diz. Mas que a mim me pareceu que Caim ficou maquinando aquilo. O que eu vou fazer com esse camarada? Esse camarada, pô, agora toda oferta que eu for fazer para Deus, a minha oferta não vai ser aceita, a dele vai ser. Não, isso não pode ficar assim. Não. Estão entendendo? Eu penso que foi isso que aconteceu. Se foi mesmo, nós não sabemos, né? Mas eu penso. Porque ninguém mata assim. A não ser no caso, né, de já ser um bandido, né, como tal classificado, ou num caso de legítima defesa,
que é você, né, numa hora de legítima defesa, se tiver uma arma, você vai se defender mesmo. Mas se não for, se for assim, por raiva da pessoa, por inveja, a pessoa não sai, tá com inveja, eu tô com inveja do fulano, vai lá, pum, e mato. Não faz isso, não é? Você não concorda comigo? Não faz. Mas a pessoa fica maquinando. Por isso que a Bíblia diz, não se põe o sol sob a sua ira. Entenderam? Ele diz assim, resolva a sua ira, acaba com ela. Não vá dormir com ira no coração. Não fique remoendo. Porque o pecado não está em você sentir ira, em você sentir inveja, tá? Em achar que ninguém ama você. O pecado não está nisso. O pecado está em ficar remoendo isso no seu coração até você cometer o pecado propriamente dito. Que aí pode ser matar a pessoa, pode ser envergonhar a pessoa, pode ser desprezar a pessoa, pode ser qualquer uma dessas coisas, tá? Caim era um filho do diabo. Aí tá aquele texto que eu já li para vocês, de 1 João 3,12. O que significa que Caim era homicida e mentiroso. Mentiu para o irmão quando atraiu para o lugar onde o matou. Mentiu para si mesmo ao pensar que poderia cometer um crime tão hediondo e escapar impune. Caim chegou a tentar mentir para Deus e encobrir seus atos perversos. Aqui tem mais coisa aqui, mas eu não vou continuar, porque aí nós vamos entrar já na parte onde Deus aperta Caim e ele vai dizer, como ele disse assim, acaso sou eu tutor do meu irmão? É o versículo 9, que vai ficar para a semana que vem. O Senhor disse Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Ainda afronta a Deus, né? Ainda responde, ainda faz malcriação, né? Ainda faz malcriação com Deus, né? Então, infelizmente, mesmo Deus tendo chamado Adão, falado para ele não cometer aquele pecado, e aqui chamado Caim, alertado ele que ele ia fazer coisa errada, que ele deveria fazer o bem para ser aceito, mas ele estava querendo fazer coisa errada, nem o outro aceitaram, nenhum nem outro responderam favoravelmente à palavra de Deus, ao conselho de Deus, tá? Então, semana que vem a gente continua com a análise desse encontro de Deus com Caim, e nós vamos ser confortados com a maravilhosa graça de Deus, que sempre busca o pecador para o redimir. É isso que nós vamos ver. Por que Deus fez isso com Caim, né? Que coisa! Depois de tudo que ele fez. A gente vai ver na semana que vem, se Deus quiser. Então me desculpem, tá? Vai ficar em 2 partes esse estudo nosso de hoje. Mas vocês estão vendo, agora, nesse horário, que são quase 9 horas da noite, eu não tenho problema nenhum. Ninguém tenta falar comigo aqui no telefone, mas durante o dia é muito complicado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês na paz de Cristo, o Rei da Glória.